igualdade de direitos. Decisões históricas da Justiça Federal são reconhecidas pela Unesco. Nós pedimos que não houvesse exclusão de companheiros homossexuais, porque isso seria discriminatório e violaria o direito de igualdade escrito na Constituição Federal. União é condenada a pagar indenização e salários retroativos a candidato que foi excluído da seleção de um concurso público. O motivo? A opção sexual. Ninguém pode ser punido pelo fato de ser homossexual. A ordem jurídica internacional proíbe tal comportamento. De um lado, os interesses econômicos, de outro, os impactos ambientais. A ampliação do canal do Porto de Santos tem causado polêmica e é alvo de processo. O desenvolvimento tem que se conciliar com o meio ambiente. Não basta nós desenvolvermos o nosso porto e destruir um patrimônio como esse aqui na ponta da praia. No fundo, o que acontece é mesmo com você diminuindo a largura do canal hoje, você não vai conseguir voltar atrás desse processo de erosão, você não vai conseguir parar o processo. Tudo isso e muito mais agora, no Via Legal. Preconceito. Em pleno século XXI, ele está presente no nosso dia a dia e, infelizmente, ainda faz várias vítimas. Para se ter uma ideia, no Brasil, a cada hora, um homossexual sofre algum tipo de violência. O dado da Secretaria Nacional de Direitos Humanos chama a atenção para um problema crônico no país: a igualdade de direitos. Ao longo dos últimos 20 anos, várias decisões judiciais fizeram história e contribuíram para o avanço desse tema. 2 processos em especial representaram um marco na luta pelas garantias homoafetivas e foram reconhecidos pela Unesco, órgão das Nações Unidas. O repórter Marcelo Magalhães tem os detalhes. Foi um avanço e tanto para a época. E lá se vão 20 anos que Isidoro e Ricardo foram protagonistas de uma decisão histórica no país. Foi uma batalha árdua, porque tínhamos que ter bilhetes, comprovantes de residência, fotos, depoimentos de amigos, vizinhos, até da fruteira que nós comprávamos, porque não tínhamos um subsídio, porque seríamos os primeiros processos no judiciário. Eles foram o primeiro casal homossexual do Brasil a lutar e conseguir o direito de incluir o companheiro como beneficiário no plano de saúde da Caixa Econômica. A ideia partiu da negativa da Caixa Econômica, e da FUNCEF, Ambas administram o PAMS, que na época era o Plano de Assistência Médica Suplementar dos funcionários da Caixa. Com a negativa deles, as duas RES, o Ricardo propôs que nós fôssemos à Justiça pedir essa inclusão no plano de saúde, que foi o início de todos os processos. E foi justamente isso que eles conseguiram na Justiça. O direito de Ricardo colocar Isidoro como seu dependente num plano de saúde foi reconhecido. Que a gente não acreditava, Não era telefone que tocava, eram pessoas que vinham conversar. Então nós viramos referência mesmo, porque nem nós acreditávamos que tinha chegado aquela sentença favorável, Foi o então juiz e hoje desembargador federal Roger Halpe Rios que na época tomou a decisão inédita. Nós podemos ver esse caso do ponto de vista individual. Foram 2 cidadãos que mantinham uma relação estável, 2 pessoas do mesmo sexo, que buscam uma proteção num plano de saúde do qual um era titular e o outro não tinha cobertura. Agora nós podemos ver isso no contexto. O contexto qual é? Nas sociedades que vão se democratizando, as lutas por justiça e direitos iguais vão se colocando. Vitória que no primeiro momento foi de Isidoro e Ricardo, mas depois se estendeu a outros casais homossexuais do Brasil.
as pessoas irem à justiça, buscarem essas demandas, tanto individualmente quanto coletivamente, já são consequências da mudança que está havendo. Essa mudança já estava sendo gestada, e aí a luta na justiça, a luta na arena judicial é um reflexo disso. Aqui na região sul, o judiciário foi pioneiro no reconhecimento dos direitos de homossexuais. Tanto que o caso do Isidoro abriu caminho para outras decisões semelhantes. Um dos julgamentos de grande repercussão foi o que determinou ao INSS a inclusão de companheiros do mesmo sexo como dependentes. A iniciativa partiu da ONG Nuances, após receber denúncia de um homossexual. O rapaz, que viveu em união estável com outra pessoa durante 12 anos, teve negado o pedido de receber pensão por morte pelo INSS. Naquela época era uma outra realidade, ainda não havia tantas decisões favoráveis reconhecendo esse direito. E aí nós achamos que poderíamos entrar com uma denúncia junto ao Ministério Público Federal. Foi o que fizemos, oficiamos o Ministério Público Federal, daí o procurador Paulo Cogo-Leivas, ele achou que era possível então, que se transformou numa ação civil pública, que aí houve, digamos, uma decisão favorável a esta requisição de pensão, né? Durante mais de 20 anos, este procurador da República atuou em defesa desses direitos. Ele é o autor da ação civil pública, que foi julgada pelos tribunais. Era um pedido simples, né? De que fossem estendidos aos casais homossexuais os mesmos direitos de casais heterossexuais aos benefícios previdenciários de pensão por morte e auxílio-reclusão, né? A legislação previdenciária garantia esse direito já naquela época, não só às pessoas casadas, mas também às pessoas em união estável. Nós pedimos que não houvesse exclusão de companheiros homossexuais, porque isso seria discriminatório e violaria o direito de igualdade escrito na Constituição Federal. O avanço promovido pelas decisões foi tão relevante que os dois processos ganharam destaque mundial e passaram a integrar o programa Memórias do Mundo da Unesco e ganharam um certificado de Patrimônio da Humanidade, um projeto criado em 1992 para identificar documentos com valor histórico. Essa é uma questão de grande importância social e que o tempo decorrido desde então apenas serviu para comprovar isso, né? Que aquele caráter pioneiro da decisão, mais tarde foi corroborado por decisões que alcançam o território nacional todo. Apesar dos julgamentos representarem um marco, quem participou diretamente dessa mudança afirma: é preciso avançar ainda mais. O reconhecimento de um direito nunca é uma conquista definitiva e plenamente assegurada. Os direitos, especialmente em sociedades onde há pluralismo e diferenças, eles têm que ser não só conquistados, mas cultivados, reafirmados o tempo todo. Então, mais do que reafirmar hoje em dia, mais do que ter claros os fundamentos e a importância deles, também é saber como lidar com esse recrudescimento que quer retirá-los. Essas questões de orientação sexual não tem nada de anormal, né? É algo que, assim como tem pessoas com determinadas características, umas têm determinadas personalidades diferentes, uma tem características físicas, e também as pessoas também têm as suas orientações sexuais. E é justamente esse ideal que Isidoro sonha ver respeitado acima de tudo. Uma realidade que o companheiro não está mais aqui para vivenciar. E muitas vezes nós baixamos a cabeça e não acreditamos que a cada dia, a cada passo, nós estamos construindo um outro mundo é possível, entendeu? E dentro desse outro mundo é possível, as relações pessoais, as relações na família, as relações de amor, de afeto, de carinho, vale a pena para a construção desse outro mundo é possível. O preconceito também bate a porta no mercado de trabalho. Não são raros os exemplos de demissões por conta da opção sexual do funcionário. E essa discriminação não é encontrada só no mercado privado.
Até em concursos públicos existem vítimas, e uma delas chegou a recorrer aos tribunais para ter os direitos reconhecidos. Por conta do preconceito, esse rapaz esconde o rosto, mas não se cala. Ele comentou que ele não era preconceituoso, mas ele gostaria de me ajudar, queria me ajudar. E aí eu comecei a me perguntar, mas me ajudar por quê? Será que ele vai pagar minha faculdade? Vai me ajudar de alguma... Que forma é essa que ele quer me ajudar? Porque com relação a ser homossexual, eu não precisava de ajuda. A suposta ajuda, segundo o ex-vendedor, foi oferecida pelo supervisor da loja onde trabalhava em Brasília. O episódio aconteceu pouco tempo depois dele ter revelado que era homossexual. E aí, com o passar do tempo, eu fui promovido e fiquei 3 dias no cargo. Quando foi isso foi numa sexta, quando foi numa segunda-feira, ele me chamou para conversar e me despediu. A justificativa? A renovação do quadro de funcionários. Mas um detalhe chamou a atenção. Ele foi o único a ser demitido. No mercado de trabalho, a intolerância e a falta de respeito quase sempre ocorrem de forma velada. Este professor da Universidade de Brasília participou de uma pesquisa para analisar a homofobia no trabalho. Desde coisas bem simples, desde coisas sutis, com a questão de piadinhas homofóbicas. Tá? Passando de piadas homofóbicas a constrangimentos e humilhações no qual o indivíduo ele passa, né? E até mesmo isso comprometendo a sua progressão funcional, isso comprometendo a sua carreira. E não é só nas empresas privadas que esse tipo de preconceito se manifesta. Um candidato aprovado em concurso para o cargo de agente de Polícia Federal foi excluído uma semana antes de terminar o curso de formação profissional. O argumento era que ele apresentava um comportamento incompatível com a atividade policial. A instituição exigiu ainda que o candidato apresentasse provas de que não era homossexual. O homem recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que condenou a União ao pagamento de indenização no valor de R$100 mil, além de todos os salários que ele deveria ter recebido ao longo dos 10 anos em que foi impedido de assumir o cargo. Ninguém pode ser punido pelo fato de ser homossexual. A ordem jurídica internacional proíbe tal comportamento do Estado em relação ao administrado. E, ademais, a nossa Constituição Federal garante o direito fundamental à vida privada, o direito à honra e à imagem das pessoas. E este jovem policial foi agredido durante 10 anos nesses direitos fundamentais de sua personalidade. E esse não foi o único erro cometido pela Polícia Federal nesse caso. Durante todo esse tempo, a União impôs a este agente de Polícia Federal provar que não era homossexual. Quem tiver algo para acusar, que traga a prova inequívoca que sustente a sua acusação. O problema central não está em aceitar ou não aceitar a questão do indivíduo ser ou não ser homossexual. Tá? A questão é respeitá-lo. E a gente continua falando sobre os direitos dos homossexuais. Dessa vez, o tema envolve um momento especial para as famílias, a chegada de um filho. Quando a criança é adotada, é preciso dedicar um tempo ainda maior para que a família se adapte à nova rotina. Hoje, qualquer servidor público que adota uma criança tem direito à licença. São pelo menos 4 meses afastado do trabalho. Mas antigamente a realidade era outra. Só nos tribunais era possível conseguir essa permissão. Relembre agora um caso do Rio de Janeiro. O sono tranquilo das crianças nem de perto lembra as dificuldades que Rogério enfrentou para ficar perto delas. Ele e o companheiro adotaram 4 irmãos com idades entre 7 meses e 11 anos. Assim que a adoção foi confirmada, o auditor da Receita Federal entrou com um pedido de licença-adoção. A ideia era passar 90 dias com os filhos, mas na esfera administrativa, a solicitação foi negada por falta de previsão na norma que disciplina a atuação do servidor público.
Nós temos amigos que já conseguiram a licença adotante pelo INSS, e aí o servidor público não ter esse direito é realmente conflitante, né? Falam em analogia, então já deveria ter havido um movimento para que o Estatuto do Servidor Público fosse atualizado nessa questão. Desde 2014, um decreto autoriza o servidor que adota uma criança a tirar uma licença semelhante à licença maternidade. Mas, na época, como não existia nenhuma lei específica, a saída foi acionar a Justiça Federal contra a Receita e deu certo. Foi concedido um período de licença-adoção de 90 dias e, posteriormente, através de embargos, essa licença foi estendida por mais 50 dias. Então, na realidade, ele teve o mesmo direito que qualquer mulher servidora pública teria a licença-adoção. Só no ano passado, o Porto de Santos movimentou quase 120 milhões de toneladas em produtos, superando todas as expectativas do setor. Por lá, chegam e saem embarcações carregadas de soja, milho e açúcar, por exemplo. E para suportar tanta atividade, foi preciso alargar o canal por onde os navios passam. Foi a partir daí que, segundo o Ministério Público, uma erosão tomou conta da área e trouxe sérios problemas para a comunidade. Veja agora na reportagem de Letícia Lagoa. A Ponta da Praia fica em um dos bairros mais nobres de Santos. É a menor orla da região, mas com uma vista de encher os olhos quando os navios cruzam o canal. Há poucos meses, uma forte ressaca atingiu o local. Essas imagens foram gravadas pelos próprios moradores. Ondas gigantes destruíram as muretas e cobriram a avenida, o que piorou a situação da praia. Nos últimos anos, com a força das marés, as faixas de areia do ponto turístico foram encurtadas. Mais de 200 metros já teriam desaparecido, segundo esse jornalista nascido e criado na Ponta da Praia. As árvores aqui se perderam, entendeu? E essa praia, como você pode ver na filmagem aqui, a praia não existe mais, né? Nós estamos numa marezinha cheia, pequenininha, que antigamente todo mundo ficava aqui. Havia vários clubes aqui de praia, que tinham barracas de praia, que transferiram para o lado de lá. Nós estamos praticamente agora com uns 150 metros até o Canal 6 só. A praia, ela ia mais lá para longe, era bem mais para lá. E de repente, durante esses 5 anos, ela foi sumindo rapidamente e chegou num limite que agora não temos mais o que fazer a não ser cobrar as autoridades para que tomem as providências e recomponha essa área perdida durante esse tempo. As erosões começaram a afetar também outros bairros tradicionais como Embaré e Aparecida. Diante de tanto transtorno, a população se mobilizou e cerca de 3.000 assinaturas foram colhidas e apresentadas ao Ministério Público Federal, que já investigava o problema. Para os procuradores, o avanço do mar estaria ligado às obras de aprofundamento e alargamento do Canal do Porto, que aumentaram ainda mais a velocidade das correntes e da força das ondas. As atividades de dragagem começaram em 2010, quando a Companhia Docas do Estado de São Paulo conseguiu uma licença do IBAMA para iniciar a escavação no fundo do mar. O que nós demonstramos na ação é que, com uma largura menor, você consegue passar os navios da forma que passa hoje. Os nossos técnicos e especialistas analisaram, fizeram os cálculos e viram que os maiores navios que acessam conseguem passar por ali com 170 metros de largura. Não precisa dos 220, que foi uma medida estipulada para tráfego de cruzamento de navio. Ali é proibido o cruzamento de navio. Então, como não há necessidade de um navio em tráfego em mão dupla cruzando, 170 metros é suficiente.
Uma ação civil pública foi movida em 2015 contra a União, o IBAMA e a CODESP, responsável pela administração do porto. Entre os pedidos do processo está a anulação parcial da licença ambiental concedida para alargar em mais de 170 metros o canal de navegação. Na época, a então superintendente de meio ambiente da companhia afirmou que foram feitos vários estudos de impacto e que a erosão da praia começou há 6 décadas, antes mesmo do início das operações de dragagem. No fundo, o que acontece é mesmo com você diminuindo a largura do canal hoje, você não vai conseguir voltar atrás desse processo de erosão. Você não vai conseguir parar o processo erosivo existente na ponta da praia. A praia já se desequilibrou, é um processo constante, mesmo se a gente tapar o canal de navegação, o processo erosivo da ponta da praia ele vai continuar. Então você tem uma série de fatores. Além disso, a gente entra também na questão das mudanças climáticas, né? Então você tem um aumento muito grande das quantidades, uma frequência maior das ressacas maiores e mais importantes, que isso nada tem a ver com a dragagem. Diante do impasse, o pedido do Ministério Público foi negado na primeira instância e confirmado pelo Tribunal Regional Federal aqui em São Paulo. A decisão da Justiça levou em conta a falta de mais estudos que comprovem as causas do impacto ambiental nas praias santistas. E se medidas imediatas, como por exemplo restringir a largura do canal, iriam realmente conter o processo de erosão. Isso é apenas uma primeira tomada de posição diante de um agravo. Assim que o juiz ou a juíza de primeiro grau sentenciar o feito, esse agravo perde a razão de ser. E aí o processo vem em grau de apelação e aí nós vamos ter todas as provas, todo o plexo probatório, e pode ser que tudo isso que eu tenha decidido, diante de novas provas, de novos argumentos trazidos pelas partes, possa ser modificado, com certeza. Enquanto isso, seu Orlando e amigos, que fundaram o Grupo Maré, movimento de apoio e recuperação da faixa de areia da ponta da praia, acompanham todo o processo. A única certeza é que algo já está sendo feito para preservar parte da história da cidade. O desenvolvimento tem que se conciliar com o meio ambiente. Não basta nós desenvolvermos o nosso porto e destruir um patrimônio como esse aqui na ponta da praia. Eu estou vendo bastante empenho dos interessados. Eu acho que nós vamos resolver isso o quanto antes. E nós vamos continuar insistindo para chegar a um resultado final positivo para a população aqui da ponta da praia e demais da cidade. A gente tem saudades daquela época, mas convivemos hoje com o que ocorre, né? Não sei se vão fazer alguma coisa para voltar a areia como era antes, eu acho muito difícil, né? Mas parece que estão fazendo alguma coisa. Então, vamos aguardar. Já em Barra de Santo Antônio, no litoral de Alagoas, os problemas teriam sido causados pelo comércio irregular à beira da praia. Sem contar com o trânsito de carros no local, que na teoria deveria ser proibido. Neste caso, a prefeitura foi denunciada e condenada a resolver o problema. Relembra essa história. Esse paraíso, que fica a 40 quilômetros de Maceió, está ameaçado pela ação do homem. O tráfego de veículos na região tem agredido a natureza. O grande problema que a gente tem é trânsito de veículos, né? Que ele ambientalmente não é adequado, né? Você tem compactação de solo, você tem risco de atropelamento de animal silvestre, você tem possibilidade de derramamento de óleo, combustível. Mas a situação já foi muito pior. Entre a vegetação, ainda é possível encontrar restos de sacolas, garrafas PET e lixo orgânico. Resquícios de um passado recente, quando barracas ocupavam a área de forma indevida. O que foi que nós verificamos lá? Paulatinamente sendo ocupado por barracas, as pessoas nem só comercializavam, já estavam morando lá,
usando sem a destinação adequada dos resíduos sólidos, do lixo. O lixo todo era colocado na praia. As famílias chegaram no local há mais de 30 anos. Essa defensora pública afirma que durante todo esse tempo, o governo foi negligente e ignorou o problema. Na realidade, os entes públicos eles falharam na fiscalização da área e no fornecimento de meios adequados para que as barracas pudessem permanecer ali de maneira harmônica com o meio ambiente, porque em nenhum momento as pessoas proprietárias de barraca lá, elas se opuseram a uma intervenção do poder público. Na realidade, essa intervenção é benéfica para que elas possam desenvolver uma atividade que não comprometa o meio ambiente e que elas possam desenvolver uma atividade com uma estrutura mínima para que possam, inclusive, atender melhor o turista. Diante da situação, a Prefeitura de Barra de Santo Antônio foi denunciada à Justiça Federal e condenada a tomar providências urgentes. A decisão determinou a retirada de todas as barracas e que fosse feita fiscalização para acabar com o tráfego de veículos no local e preservar as falésias que atraem turistas do mundo inteiro. Os donos das barracas saíram espontaneamente e a Prefeitura garante que já tomou providências para impedir a circulação de carros nos lugares mais vulneráveis. A gente sabe que Alagoas ele é essencialmente um estado que vive do turismo, né? Se a gente não cuidar, né, o turista não vem aqui para ir para uma piscina, ele vem aqui para ir para a praia, para ir para o mar, para ver as belezas naturais. Piscina ele tem lá no Sudeste. Se a gente não cuidar dessa estrutura, a gente está matando a economia do estado também. O nosso programa chega ao fim, mas eu te espero semana que vem com mais decisões da Justiça Federal. Não esqueça de acompanhar o Via Legal também pelas redes sociais. Até mais! Tchau!